Londres, em 28 de junho de 1868. Vocês não são de si mesmos, porque vocês foram comprados por um preço. Portanto, glorifiquem a Deus no seu corpo e no seu espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. Eu assumirei que você é completamente ignorante do Evangelho, de suas doutrinas, de suas promessas, de seus preceitos, de seus motivos e de sua influência e poder geral sobre os corações crentes. Eu assumirei também que você foi chamado para estabelecer algum plano pelo qual os homens pudessem ser impedidos de cometer crimes e influenciados à prática de toda virtude moral e social. Agora, que plano você adotaria? Você muito provavelmente faria do crime o assunto de punição severa e proporcional à ofensa, e você também proporia certas recompensas à virtude e às boas ações, graduadas de acordo com uma escala crescente. E você faria isso para que, por um lado, você pudesse, por punição, dissuadir os homens de cometer crimes e, por outro, por recompensas adequadas, induzi-los à prática de tais ações que a sociedade em geral aprova. Bem, depois de ter feito tudo isso, ter elaborado seu esquema, estabelecido suas punições e proposto suas recompensas, você faria apenas o que foi feito ou tentado ser feito em todas as eras pela lei da terra, embora a maior parte, os vários legisladores tenham adotado a punição e omitido a recompensa. Tome outro caso. Ainda assumirei que você é ignorante do Evangelho e do modo de Deus de prevenir o mal e de trazer o bem, e foi chamado para apontar algum plano pelo qual um homem pode ser mais efetivamente restringido da prática do pecado e tornado obediente à lei de Deus. Agora, que plano você adotaria? Muito provavelmente, você estabeleceria regras rígidas de vida. Você designaria certos períodos de oração e meditação. Você convocaria um homem a se retirar de toda a sociedade mundana e prescreveria a ele um certo caminho de exercício religioso no qual ele deve andar todos os dias de sua vida, para que pelo jejum, abnegação e mortificação contínua da carne, ele possa domar e subjugar suas concupiscências rebeldes e atingir a perfeição e a santidade. Bem, ao estabelecer todos esses planos e esquemas, você estaria fazendo o que o papado sempre fez. E qual é o principal fundamento de todos os mosteiros e conventos que agora estão surgindo em todos os lugares neste país? Então, você vê que você foi imaginado em seus planos e projetos, e que centenas de anos antes de você nascer, apenas o que a sabedoria do homem, tal como é, trabalhou arduamente para restringir os homens do mal e para trazer à tona neles o que é bom. E como todas essas tentativas tiveram sucesso, há menos crimes no país? Leis severas impedem os homens de cometer roubo, violência e até assassinato? O pecado não sempre se mostrou forte demais para todas as restrições que as leis humanas impuseram a ele? E a própria lei de Deus, que ameaça uma maldição solene contra todos os que são considerados culpados sob ela, revelando a ira de Deus contra toda transgressão e todos os transgressores. Ela já restringiu os homens do mal? Ela já subjugou e domou a mente carnal? Ela já produziu obediência aceitável a Deus ou produziu qualquer boa palavra ou obra? Não, pelo contrário, não colocou, como o apóstolo fala, vida nova no pecado,
Mas sem a lei, o pecado estava morto. E assim, o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, opera em nós todo tipo de mal? Assim, descobrimos que nenhuma lei, seja a lei da terra ou a lei de Moisés, pode restringir ou subjugar o pecado ou produzir os frutos pacíficos da retidão. Mas agora, assumirei que você sabe algo espiritual e experimentalmente do Evangelho, que você foi levado a ver que o que é chamado de lei moral nunca foi capaz de subjugar o pecado, pois a mente carnal não está sujeita a ele, nem pode estar, que embora santa em si mesma, pois a lei é santa, justa e boa, ela nunca produz nenhuma santificação interior da alma e do espírito, que todas as suas obras são obras mortas, e que, embora a alma esteja naturalmente casada com ela, ela nunca produziu por meio dela uma descendência viva, ou produziu frutos aceitáveis a Deus. Você pode ter tentado tê-lo colocado diariamente diante de seus olhos como sua regra orientadora, ter se esforçado para obedecê-lo e conformar sua vida a ele, e ainda assim, depois de todos os seus labores, você nunca foi capaz de satisfazer a amplitude de suas demandas, ou prestar a ele uma obediência que pudesse pacificar sua própria consciência culpada. Tudo que você colheu dele foi dura escravidão, culpa, dúvida e medo. Você nunca obteve por ele um vislumbre de misericórdia, uma resposta à oração, uma irrupção da luz do semblante de Deus, uma visitação da presença de Jesus, um testemunho de que você estava no caminho certo ou uma evidência de que o Senhor estava trabalhando em sua alma. Se alguma vez, em meio a toda a sua dura escravidão, qualquer raio de luz e vida, qualquer raio de esperança, qualquer perspectiva de misericórdia, qualquer intimação de que você não perecia entrou em sua alma, foi de um lugar diferente. Foi por meio de alguns raios do Evangelho que irromperam através da névoa e do nevoeiro de sua escravidão legal. Presumo, então, que você provou, sentiu e manuseou algo da doçura e do poder do Evangelho. Agora você estabeleceu outro caminho para trabalhar e é capaz de mostrar, a partir de sua própria experiência de seu poder, o efeito que ele teve tanto em seu coração quanto em sua vida. E isso operou uma mudança, não apenas em suas visões do que o Evangelho é como o poder de Deus para a salvação, e que o Evangelho pode fazer, influenciando tanto o coração quanto a vida, mas também colocou um novo discurso em seus lábios e o transformou para falar a linguagem pura de Canaã. Você não insiste agora na lei como uma regra vinculativa sobre aqueles que creram pela graça e faz de Moisés seu marido em vez de Cristo. Você sabe por sua própria experiência que a lei nunca o tornou frutífero em nenhuma boa palavra ou obra, e que nada jamais a acompanhou, exceto escuridão, escravidão, culpa, esterilidade e morte. Você não pode, portanto, insistir nisso como uma regra orientadora sobre os outros, o que em seu próprio caso você achou tão ineficaz para guiá-lo ou governá-lo, e, portanto, quando você se esforçasse para persuadir aqueles que temem a Deus a viver para sua glória, você colocaria diante deles não a lei com suas maldições, mas o Evangelho com suas bênçãos. Você colocaria diante deles o amor excessivo de Deus no dom de seu querido Filho, a graça, misericórdia e condescendência insuperáveis de Jesus ao morrer por uma raça culpada. Você apontaria para os seus sofrimentos no jardim e para suas agonias na cruz e mostraria
que não há outro sacrifício pelo pecado, senão seu precioso derramamento de sangue e morte, e que todo pobre, culpado e autocondenado miserável que vem a ele, lança-se sobre sua livre misericórdia e graça, e olha para ele e somente para ele, como seu Salvador, todo suficiente e salvação completa. Não será expulso, mas cedo ou mais tarde obterá perdão e paz. Você diria a ele ainda que, quando ele sentir o amor sangrento e moribundo do Senhor Jesus Cristo em sua alma, isso o constrangerá por toda doce restrição derovante, não a viver para si mesmo, mas para aquele que morreu por ele e ressuscitou. E ao colocar essas coisas diante dos olhos dele e falar da influência que elas produziram em seu próprio coração e vida, você o vincula, por assim dizer, por todo motivo do Evangelho, a viver para o louvor de Deus e a andar em seu temor. Agora, tal modo de persuadir a obediência seria correto, seria consistente com as promessas e preceitos do Evangelho, estaria em harmonia com a pregação e o ensino dos apóstolos e profetas no Novo Testamento, seria mais ou menos acompanhado do testemunho do Espírito abençoado e da aprovação de Deus, e, na medida em que fosse reconhecido e abençoado por ele, se manifestaria nos corações e vidas daqueles entre os quais foi pregado. Mas, porque procurei introduzir meu assunto dessa maneira? É porque essa linha de verdade que está firmemente estabelecida em minha própria consciência, que vejo brilhando como um raio de luz celestial por todas as páginas do Novo Testamento, que se harmoniza completamente com a linguagem do meu texto e que, portanto, devo pregar agora e em todos os momentos, enquanto eu for capaz de pregar. Se então esta noite, ao abrir as palavras do nosso texto, eu parecesse, por enfermidade, seja de fala ou conhecimento, desviar-me da linha estrita da verdade do Evangelho que estabeleci, se eu parecesse a alguém, em minha luta sincera pelos frutos do Evangelho, afastar-me para o que é chamado de legalidade, pois a linha entre liberdade e legalidade é tão estreita que é fácil ultrapassá-la. Você deve desculpá-la como sendo um ato de enfermidade, não de intenção. Talvez eu tenha que cortar bem perto para puxá-lo para cima, talvez um tanto bruscamente em pontos onde você tomou licença considerável e pode gostar de um pouco de mais liberdade, ou melhor, licenciosidade, do que eu possa consistentemente lhe conceder. Mas embora eu possa parecer fazer isso, especialmente para aqueles que alegremente se abrigariam sob minha enfermidade real ou imaginária, para que pudessem tomar um campo maior para a indulgência da carne do que a verdade, ou uma consciência tornada sensível no temor de Deus corretamente lhes permitiria, ainda assim, desejo permanecer total e exclusivamente no terreno do Evangelho, para trazer diante de você nada além de motivos do Evangelho. E se eu insisto nos preceitos do Evangelho, é apenas em sua conexão com as promessas do Evangelho e a liberdade do Evangelho. Agora, olhe para o nosso texto nesta mente e espírito. Tenha em mente essas observações e então olhe para ele com olhos firmes e firmes. O que vemos nele? Se você e eu olharmos para ele com os mesmos olhos, veremos nele essas três coisas. Primeiro, uma declaração da boca de Deus: você não é seu. Em segundo lugar, uma razão pela qual não somos nossos. Vocês foram comprados por um preço. Em terceiro lugar, uma exortação. Portanto, glorifiquem a Deus no seu corpo e no seu espírito, os quais pertencem a Deus. Primeiro, uma declaração da boca de Deus.
Vocês não são seus. A quem Deus fala aqui? Ao seu povo. Não meramente ao seu povo redimido, mas ao seu povo regenerado, aqueles que conhecem a verdade por sua aplicação aos seus corações com um poder divino. Foi para tais que as epístolas foram escritas. É um grande erro pensar que essas epístolas abençoadas foram endereçadas a homens em geral, ou mesmo àqueles que fizeram uma profissão comum do cristianismo. Elas foram escritas para igrejas e, portanto, para pessoas chamadas tanto para fora do mundo quanto para fora da congregação, para ser o corpo manifesto de Cristo. Assim, esta epístola e com ela as palavras do nosso texto foram endereçadas à Igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, tanto deles como nosso. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. Devemos também ter em mente que a Igreja de Deus em Corinto, embora tivesse muitos defeitos graves, era, no geral, uma igreja altamente favorecida. Ela foi enriquecida em tudo por Cristo Jesus, em toda a palavra e em todo o conhecimento, de modo que não lhe faltou nenhum dom. 1 Coríntios capítulo 1, versículo do 5 ao 7. A tal igreja, portanto, as palavras do texto se aplicam com um poder e força que seriam perdidos e, por assim dizer, jogados fora em tal congregação que agora se reúne até mesmo para ouvir a verdade, na qual tantos podem ser encontrados, a quem a palavra de Deus nunca veio com poder vivificante. E com essas epístolas, com as verdades que contém, as doutrinas que apresentam, as promessas que apresentam e os preceitos que impõem se tornaram nossa herança. E na medida em que obtivemos sucesso na fé e na experiência das igrejas do Novo Testamento, devemos considerar que o Espírito Santo fala nelas e por elas para nós, tanto quanto falou a eles. Com essas observações, que desejo que você pondere bem em sua mente e guarde bem no coração. Tentarei agora trazer diante de você a declaração de Deus em nosso texto. Você não é seu. A ideia é esta, que uma vez fomos nossos, ou pelo menos pensamos que éramos, pois nunca fomos realmente nossos. Sonhamos com a liberdade quando realmente estávamos na mais dura e cruel escravidão. Pensávamos que não tínhamos mestre quando estávamos servindo ao mais duro de todos os mestres. Nós nos gabávamos de nossa liberdade, que podíamos fazer o que quiséssemos e dizer o que quiséssemos, sem sermos chamados a prestar conta por isso por ninguém. Podíamos vagar à vontade, como uma abelha, de flor em flor, alimentando os doces do pecado e prometendo a nós mesmos um banquete tão rico no dia seguinte quanto estávamos desfrutando hoje. E mal sonhávamos que o tempo todo o pecado nos mantinha presos em grilhões que, embora parecessem feitos de seda, na verdade eram de ferro. Agora, durante todo esse tempo de liberdade imaginada, mas servidão real, parecia que éramos nossos próprios senhores e mestres. Se o nosso corpo não fosse nosso, nossa alma era. Se nossa mão fosse obrigada a trabalhar para um mestre para ganhar a vida, nosso pensamento era livre. Se o dia nos reivindicasse como seus servos, a noite era nossa. E com o pôr do sol vinha o nascer do prazer e da diversão. A ideia de independência era doce para nós, e depender de alguém, mesmo do Deus que nos criou, era uma escravidão muito irritante para o nosso coração orgulhoso suportar. Mas agora, suponha que a graça nos libertou dessa independência imaginada, mas a escravidão real, que o Evangelho se tornou a palavra de salvação para nossas almas, que fomos trazidos sob novas obrigações. Vivemos
sob novas restrições, somos influenciados por diferentes motivos, somos guiados por outro espírito e somos trazidos a uma dependência infantil de Deus, tanto na providência quanto na graça. Agora, podemos sentir a força das palavras do apóstolo: você não é seu. Houve um tempo com você quando você pensou que era seu próprio e teria se ressentido muito de qualquer ideia de ser escravo de qualquer homem. Este era exatamente o sentimento dos judeus de antigamente, quando nosso Senhor lhe disse: se vocês permanecerem na minha palavra, então vocês serão meus discípulos de verdade, e vocês conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Qual foi a resposta orgulhosa deles? Eles responderam a ele: nós somos descendência de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você diz, vocês serão libertados? João capítulo 8, versículo 33. Eles não viam, eles não sentiam que estavam em escravidão a qualquer homem, embora no mesmo momento eles estivessem em escravidão a César, no que se referia a seus corpos, e ao pecado, no que se referia às suas almas. Nosso Senhor, portanto, disse a eles: em verdade, eu digo a vocês, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. João capítulo 8, versículo 31 ao 34. É uma regra na graça, bem como na natureza, nas coisas espirituais como nas coisas temporais, que Ele é nosso mestre a quem servimos, como o apóstolo fala. Vocês não sabem que, quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, vocês se tornam escravos daquele a quem obedecem. Seja vocês são escravos do pecado, que leva à morte, ou da obediência, que leva à justiça? Romanos capítulo 6, versículo 16. É, então, a maior ilusão pensar e nos chamar de livres quando somos escravos do orgulho e da luxúria. E é um ato positivo de rebelião contra Deus reivindicar liberdade dele e dizer com aqueles homens perversos de antigamente: nossos lábios são nossos, quem é o Senhor sobre nós? Salmo capítulo 12, versículo 4. Agora, você não consegue olhar para trás, para um tempo em que você serviu a mestres duros e ainda assim amou o serviço deles? O mundo tinha posse de suas afeições, o pecado dominava, tumultuava e enfurecia em seu coração carnal. O eu estava no topo de todos os seus pensamentos e desejos, e qualquer linha de conduta que ele incitava, eu diria melhor, comandasse, você obedecia de bom grado. Agora, quando você estava sob esses mestres duros, embora a servidão deles fosse doce para você, desde que você pensasse que era seu, você podia fazer, até certo ponto, o que quisesse consigo mesmo. Seu carcereiro, embora ele observasse atentamente como sendo capaz de atacar você a qualquer momento, como um gato em um rato ferido, ainda assim lhe deu uma certa latitude, como sabendo que assim você faria seu trabalho de forma mais eficaz e prenderia suas correntes mais fortemente em volta do seu pescoço. Dessa forma, portanto, seu tempo, seus talentos, seu dinheiro, os membros do seu corpo, as faculdades de sua mente eram seus. Você poderia gastar seu tempo como quisesse, usar suas habilidades como achasse mais propício aos seus interesses mundanos, fazer com seu dinheiro o que sua inclinação melhor incitasse e usar os membros do seu corpo para ministrar aos seus desejos naturais. E em tudo isso, não havia ninguém para repreendê-lo na hora, ninguém para chamá-lo para prestar contas pelo que você havia dito ou feito. Você não viu, de fato, que todo esse tempo o pecado era seu mestre e o amor ao mundo, profundamente enraizado em seu coração, governava e governava você.
nem viu, que ignorância e cegueira mantinha seus olhos na escuridão mais grosseira. Assim, você imaginou que era livre, quando era o maior escravo do pecado e de Satanás. Mas agora, suponha que você foi tirado de toda essa escravidão miserável e, tendo sido convencido do pecado pela lei e tornado culpado, encontrou paz e perdão por meio do sangue de Jesus Cristo. Agora, qual é o efeito dessa bênção do alto? Ela não o libertou daquela escravidão miserável ao pecado, a Satanás, ao mundo e ao eu que descrevi? Não colocou seus pés, por assim dizer, em uma nova trilha, abriu diante de você um novo campo, colocou sobre você novas obrigações e, para coroar tudo, em uma palavra, colocou você sob o jugo fácil de um novo mestre? Agora, é para tais como este que o texto fala: você não é seu próprio. Deixe-me, então, me esforçar para mostrar isso um pouco mais em detalhes, pois é entrando assim em detalhes que a verdade se torna, não apenas mais simples e clara, mas mais pessoal e prática. Se isso for verdade, então, seu tempo não é seu. Não cabe a você dizer: posso fazer o que eu quiser com meu tempo, ele é todo meu, e posso passar meus dias e noites como eu escolher. Mas isso não é verdade, nem mesmo real e literalmente. Se, por exemplo, você é um servo, seja doméstico ou subordinado a um empregador, seu tempo não é seu. É do seu mestre que lhe paga os salários e a quem você vendeu o seu tempo quando vendeu o seu trabalho. Novamente, se você é um comerciante, seu tempo não é seu, pois a menos que você o dê aos seus clientes, seu negócio logo acabará, seu capital todo gasto e sua família arruinada. Ou se você tem uma profissão, seu tempo não é seu, pois se você não for encontrado em seu escritório ou não for quando for chamado, logo não terá cliente nem paciente. Ou, mesmo se você possuir uma renda independente, ainda terá deveres a cumprir, e às vezes muito trabalhosos, de modo que mesmo nesse caso, um caso singular e favorecido, seu tempo não é seu. Mas agora, veja-o espiritualmente. Se você é um participante da graça e o Senhor colocou seu jugo suave sobre seu pescoço, seu tempo não é seu. Você não pode dizer: posso passar esta hora em carnalidade e mentalidade mundana, em diversão e companhia. Você pode dizer isso e até tentar fazer isso, mas ao dizer isso, e muito mais ao fazê-lo, você está se afastando dos caminhos do Evangelho e pode logo manifestar que está completamente fora do caminho. Seu tempo não é seu, é de Deus. E ainda, embora nosso tempo seja de Deus e estejamos vinculados pela verdade e consciência a considerá-lo e gastá-lo como seu, ele não nos vincula a horas estritas, como se nos amarrasse a uma regra papista rígida, que não seria liberdade do Evangelho, mas escravidão legal. Ele não nos deixa em liberdade sobre esse ponto, sabendo quão variadas são as circunstâncias de seu povo, e que quando ele diz a um de seus queridos filhos: meu filho, dê-me seu coração, ele virtualmente diz: se você me der seu coração, você também me dará uma parte do seu tempo. Um dia ele nos deu especialmente seu próprio dia, o dia do Senhor, e que ele espera que nós dediquemos totalmente a ele, tanto recorrendo a seus átrios, quanto gastando o tempo que temos lendo sua palavra, ou alguma ocupação que seja para o nosso lucro e sua glória. Mas ele não nos prende a horas fixas ou certos períodos de oração. O Senhor pode ter lhe dado habilidades mentais ou espirituais. Agora, essas suas habilidades, sejam elas grandes ou pequenas, não são suas. Você não pode dizer das faculdades que Deus lhe deu:
sejam elas da natureza ou da graça, que você pode usá-las como quiser. Se você pudesse, você poderia usá-las a serviço do pecado, de si mesmo, de Satanás, do mundo, como se a graça não tivesse imposto obrigação sobre você e como se você fosse livre para usar ou abusar dos bons dons de Deus. Deus pode ter lhe dado uma percepção de sua verdade, um conhecimento espiritual e experimental do significado de sua palavra, um dom aceitável na oração, uma habilidade de falar com poder e sabor das coisas que ele fez por sua alma, ou uma ousadia de espírito e prontidão de fala para lutar pela fé e conduzir os contradizentes. Agora, esses dons não são seus. Eles devem ser dedicados ao uso e serviço daqueles de quem eles vieram. Eles não foram dados a você para alimentar seu orgulho, gratificar sua vaidade e fornecer seu amor natural pelo aplauso humano, mas para lucrar e edificar seu povo e, se usado de qualquer outra forma, aquele que os deu pode retirá-los ou deixá-lo no exercício deles, para a esterilidade e a morte. Novamente, seu dinheiro não é seu. Você não pode gastá-lo como quiser, sem verificação de consciência, sem restrição de temor piedoso, sem se perguntar até que ponto você o está gastando corretamente. Você deve ser como um avarento que olha para cada xilim antes de se desfazer dele. Assim, cada xilim deve ser olhado, cuidadosa e estreitamente por um cristão, seja gasto para a honra e glória de Deus ou não. Admito que isso pode parecer nos amarrar muito intimamente, e essa é uma razão, talvez, pela qual o povo de Deus é mantido, na maior parte, tão apertado, que eles têm muito pouco dinheiro solto para gastar como quiserem. Mas, mesmo que tenhamos competência, ou talvez mais do que competência, se estivermos sob a influência divina e obrigação do Evangelho, embora possamos ter dinheiro, não podemos jogá-lo aqui e ali para agradar e gratificar a carne, adornando o corpo com roupas caras, seja para nós ou para nossos filhos, e decorando a casa com móveis novos e desnecessários. Podemos fazer tais coisas de acordo com a igreja frouxa atual, sem reprovação externa, quando mal podemos dizer, pela aparência externa, quem é e quem não é o povo de Deus. Mas isso não é evangelho. Esta não é a obrigação da graça do evangelho. Seu dinheiro não é seu se você é um cristão. Você é apenas um mordomo. Se você tem muito, mais responsável você é pelo uso correto dele. Se você tem pouco, ainda assim você é um mordomo desse pouco. Assim, há um sentido abençoado nas palavras "você não é seu". Lembre-se, você deve ser de alguém. Se Deus não for seu mestre, o diabo será. Se a graça não governar, o pecado reinará. Se Cristo não for seu tudo em todos, o mundo será. Não é como se pudéssemos vagar por aí em perfeita liberdade. Alguém nos terá. Devemos ter um mestre de um tipo ou de outro. E o que é melhor, um benfeitor generoso e benevolente como Deus sempre se mostrou ser. Um Pai misericordioso, amoroso e terno. Um Pai e amigo gentil e perdoador. E um Redentor de um coração terno e compassivo, capaz de nos salvar completamente. Ou um diabo cruel, um mundo miserável e um coração perverso, vil e abominável? O que é melhor? Viver sob as doces restrições do amor moribundo de um querido Redentor, sob influências do Evangelho, princípios do Evangelho, promessas do Evangelho e encorajamentos do Evangelho, ou andar em liberdade imaginária com o pecado em nossos corações, exercendo domínio e maestria ali e nos prendendo em correntes de ferro para o julgamento do grande dia? Mesmo tomando a vida presente, há mais prazer real,
satisfação e felicidade em meia hora com Deus, em doce união e comunhão com o Senhor da vida e da glória, em ler sua palavra com o coração crente e encontrar acesso à sua presença sagrada, em saber algo das gotas de seu favor e misericórdia. Há mais felicidade sólida em meia hora assim gasta no serviço real de Deus do que em todos os deleites do pecado, todas as concupiscências da carne, todo o orgulho da vida e todas as diversões que o mundo já inventou para matar o tempo e enganar a si mesmo, pensando, por um arrependimento no leito de morte, finalmente enganar o diabo.